Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti, seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A notícia principal do dia, que é de geopolítica, mas tem influência enorme na economia do mundo inteiro, e isso inclui de forma extremamente forte o Brasil, é a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de abandonar o acordo nuclear feito com o Irã em 2015 pelo antecessor dele, o presidente Barack Obama. A decisão foi tomada há pouco tempo, ou seja, em 2015, e este governo a abandonou. Detalhe que os Estados Unidos firmaram esse acordo com o Irã com o seguinte objetivo: afastar o Irã da ameaça de construir uma bomba atômica, ou seja, usar o enriquecimento de urânio nas plantas que existiam no Irã para fins militares. Com isso, garantiria-se de alguma forma a estabilidade geopolítica no Oriente Médio, que é das regiões mais prodigiosas para se ter problemas no mundo, porque é exatamente o berço da maior reserva de petróleo do mundo. E quando você mexe no petróleo, e hoje a gente vai falar sobre isso, você mexe na estabilidade econômica do mundo inteiro. Bom, os Estados Unidos são um país, a maior democracia do mundo, talvez o país que mais tem agências reguladoras e de informação do mundo, e esse acordo firmado por Barack Obama, que incluiu todos os outros membros do Conselho de Segurança, e nós estamos falando de China, de Rússia, de França, de Inglaterra, mais a Alemanha, que não faz parte do Conselho de Segurança, mas é uma potência econômica mundial, uma potência europeia. Esse acordo foi redigido lá atrás e, obviamente, que levou em conta todas as nuances de um acordo dessa magnitude. Apesar disso, Donald Trump disse que tem informações, o governo atual teria informações que o Irã estaria de alguma forma fraudando este acordo. Não há até agora nenhuma informação clara de que o Irã não cumpriu o acordo nuclear, ou seja, de desativar qualquer planta que tivesse finalidade nuclear, militar, do ponto de vista de ir à guerra ou ser uma ameaça à região. O fato é que tudo isso implicou na economia de uma maneira severa. O preço do petróleo, que já vinha subindo nos últimos dias, subiu mais hoje, pressionou o dólar, e tudo isso tem uma influência na economia da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, porque sobe a inflação lá, e subindo a inflação dos Estados Unidos faz crescer também a ameaça de um juros mais alto nos Estados Unidos, que drena dinheiro, por exemplo, de economias emergentes, como é o caso brasileiro. E isso faz com que um dólar alto aqui no Brasil e um petróleo alto também mexa na inflação brasileira, o que colocaria em risco parte da recuperação econômica do país, que começou em 2017. A gente vai falar de tudo isso e eu vou estar acompanhado aqui da economista da FECAP, Juliana Inhace. O Cenário Econômico está no ar. Bom, eu vou apresentar a Juliana já. Juliana, seja bem-vinda de novo aqui ao Cenário Econômico. Eu que agradeço o convite. Nós temos uma série de fatos, eu tentei fazer um resumo de tudo isso, porque, claro, é uma decisão política do presidente americano, mas que tem implicações claríssimas na economia, a gente viu pelos índices todos. Acompanhe comigo, por gentileza, nós preparamos algumas telas. Vamos lá, só para a gente resumir um pouco tudo isso que eu já falei nas telas ali de fatos. O que tudo isso provocou foi um petróleo mais caro, um dólar mais alto, mais inflação no mundo todo, eu estou falando dos Estados Unidos e também aqui no Brasil, ou seja, uma ameaça de inflação mais alta. A Juliana vai falar qual o possível impacto na inflação e nas decisões do Comitê de Política Monetária, que são na semana que vem aqui no Brasil, sobre a nova taxa Selic, e uma recuperação econômica brasileira mais lenta. Eu fiz um resumo em relação a tudo isso para tentar dar uma ideia de como isso altera o que tínhamos no mundo até então, ou seja, dentro dessa lógica econômica, que obviamente tem altos e baixos por uma sucessão de fatos, mas não um fato tão gigantesco como esse. Juliana, vamos começar por esse ponto de vista, que eu já vou mostrar a cotação do dólar, quanto o dólar se valorizou nos últimos tempos, mas essa questão geopolítica, isso em algum momento, na sua opinião, me permita sair um pouco da economia, claro, teria passado pela cabeça do presidente americano, ou ali uma decisão unilateral sem levar em conta uma série de fatos? Porque só o fato dele anunciar que só diria isso à tarde, durante a manhã toda houve nervosismo no mercado de dólar, nervosismo no mercado de petróleo e nervosismo no mercado de ações no mundo inteiro. Eu acho que, na verdade, o presidente Donald Trump tem bem clareza de que as decisões dele afetam todo mundo. Então, é óbvio que está muito alinhado com a estratégia dele, é óbvio de conseguir atrair mais capital para a economia americana. Isso já tem sido sinalizado com esses possíveis aumentos de taxa de juros. E é óbvio que ele sabe que soltar um fato, ainda soltar um boato, ainda que isso não se firme num fato, traz uma instabilidade muito grande para os mercados, e é natural que todo mundo corra para a economia que entende ser, nesse momento, a mais segura. Então, eu acho que existe uma decisão, sim, num determinado contexto um pouco unilateral.
ele está pensando na economia dele, ele não está pensando no contexto, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele afeta todo mundo. Então ele não é ingênuo nesse quesito de achar que ele está fazendo alguma coisa que só afeta a economia dele. Não, ele sabe que ele está afetando todo mundo. Bom, vamos ver as implicações, por exemplo, no mercado de dólar, a cotação do dólar que já vinha em alta por outras razões também, a gente fala disso agora, mas vamos ver o dólar como fechou hoje. Uma alta aqui no Brasil de 0,45% a R$ 3,56. Vamos dar uma olhada na valorização do dólar nos últimos tempos, porque a gente está vendo a moeda subir demais. Daqui a pouco eu vou falar sobre hedge que foi feito, que é uma ferramenta que importadores, por exemplo, usam bastante para se proteger de altas futuras. Quem tem conta em dólar para pagar, não estou falando de empresas, ou seja, de um valor gigantesco de dólar, compra dólar para se proteger. E evidentemente também do outro hedge, ou seja, de compra futura, de venda futura de dólar, que os exportadores fazem para tentar fixar a venda em dólar nesse valor do real, ou seja, para tentar um ganho maior. Mas vamos lá, para a gente ver a valorização do dólar. Na semana, e nós estamos só no segundo dia da semana, já passou de 1,20% ali, 1,25% se não me engano ali. Nenhuma semana, ou seja, contando já os dias da semana passada, em 7 dias praticamente 1,83%. No mês a moeda americana já se valorizou 6,10%. No ano, e nós estamos só no mês de maio, uma valorização de 7,63%. Só para você ter uma ideia, se no ano foi pouco mais de 7%, em um mês 6,10%, isso dá uma ideia de quanto que o mercado está turbulento nos últimos dias. Vamos dar uma olhadinha no preço do petróleo também, porque a gente teve duas variações, são dois tipos de petróleos mais negociados, um na Bolsa de Nova York e um na Bolsa de Londres. Vamos lá, para a gente ver, o tipo Brent é o tipo que é negociado na Bolsa de Londres, é um petróleo que vem majoritariamente do Golfo, ou seja, quando a gente está falando do Oriente Médio, ali, nós temos a R$ 75,92, hoje uma alta de 0,54%, mas em uma semana a valorização, dada toda essa especulação sobre qual seria a decisão americana, já subiu mais de 3,5%. E o WTI, esse é um tipo de petróleo que é negociado na Bolsa de Nova York, que é majoritariamente do Golfo do México ali, no Texas, a $70, uma variação muito pequena hoje, mas numa semana já subiu 3,84%. Bom, essas duas implicações, nós estamos falando de um dólar mais alto, de um petróleo mais alto. A Petrobras repassa automaticamente as altas que ela negocia, uma política da empresa, que já foi anunciada lá atrás. Aliás, a Petrobras teve um primeiro trimestre maravilhoso para o acionista, porque teve realmente um ganho espetacular, a gente fala disso daqui a pouquinho. Mas na economia do dia a dia, por que as pessoas têm que começar a se preocupar com essas questões geopolíticas e preço de petróleo e dólar mais alto no dia a dia da economia brasileira que está nesse movimento de recuperação? Então, o problema é que isso realmente diminui um pouco o nosso fôlego para essa recuperação. Em algum momento isso pode até travar um pouco a nossa recuperação, mas o que acontece é que petróleo é um insumo para a produção, ele é fundamental no nosso país por conta, não só como uma matéria-prima, mas por conta de frete. Então a gente precisa de petróleo por conta da questão dos transportes e a gente vai ver então pressões cada vez maiores na nossa taxa de inflação. Uma economia como a nossa, que tem juros baixos, porque conseguiu controlar a inflação e precisa disso para voltar a crescer, porque precisa ter mais investimentos, precisa ter uma perspectiva de crescimento mais sólida, isso aí cai para a gente como se fosse uma bomba. A gente tem noção clara de que isso trava um pouco o crescimento, porque a pressão agora em cima da inflação fica forte. Petróleo é um dos poucos produtos que conseguem fazer com que a inflação generalizada suba. Diferente de quando a gente pensa, por exemplo, no problema de safra pontual, que dali a pouco ele se dissipa. Petróleo não. Petróleo tem um poder muito maior dentro do índice. Então, efetivamente, as pessoas vão começar a ver aumentos de preço, seja porque a gasolina vai ficar mais cara, seja porque os produtos vão ficar mais caros, dado esse aumento do custo do frete ou da matéria-prima, quando for o caso. E aí a gente começa a criar um pouco de umas barreiras que a gente não precisava nesse momento para voltar a crescer. Nosso investimento, que ainda não reagiu, provavelmente vai demorar mais para reagir, porque manter essa taxa de juros do jeito que está hoje, com essa pressão inflacionária, vai ser bem difícil. Juliana fez menção à questão do transporte, porque o modal de transporte brasileiro é sobre rodas, não estamos falando de óleo diesel. Isso mesmo, a gente está falando de derivado de petróleo para colocar a mercadoria para escoar dentro do território nacional. Não que trazer o futuro seja necessário nesse momento, mas a gente ainda está com os reservatórios cheios e boa parte da energia brasileira, a maior parte ainda é hidrelétrica. Mas se a gente tiver uma escassez de água ao longo deste inverno que comprometa as represas e que precise ligar as termoelétricas,
que são movidas a gás, e nós estamos falando de derivado de petróleo. Se isso continuar, a gente tem uma pressão inflacionária ainda maior ao longo do ano. Isso mesmo, porque a gente vai ter a pressão não só vinda do grupo petróleo, né, não só vinda desse grupo combustíveis, mas também vai vir basicamente do grupo energia, que é um outro grupo que pega muito no bolso do brasileiro. Né? Uma grande parte da inflação, ela se concentra, uma grande parte do índice se concentra nessa parte de moradia e energia, e a energia vai entrar pressionando cada vez mais o índice. Então, a chance de esse evento acabar fazendo com que lá no final do ano a gente tenha uma inflação bem maior do que a esperada, as nossas probabilidades para esse cenário aumentaram bastante. Juliana, a gente tem uma reunião do Copom dia 15 e 16 na semana que vem. O Comitê de Política Monetária vai decidir sobre a nova taxa de juros. Todos os sinais até dias atrás era de mais uma redução de 0,25 ponto percentual. Hoje eu já li alguns analistas questionando se isso é viável ou não. Tá, uma coisa são os juros básicos, eles são referenciais. Eu tenho juros muito altos porque o mercado dos bancos ainda não entrou na recuperação econômica, mas, enfim, na sua opinião, o Copom vai pesar melhor essa decisão, levando-se em conta esses últimos fatos, ou a recuperação econômica está tão lenta ainda que precisa desse estímulo? A recuperação ainda é muito lenta, então esse estímulo ele é importante, mas o Copom talvez seja um pouco mais cauteloso nesse momento, porque reduzir a taxa de juros agora, nesse cenário, continuar expulsando o capital que antes estava aqui para fora. Então, esse cenário todo, ele junto com uma perspectiva de alta dos juros americano, ele faz realmente com que boa parte do capital que estava aqui comece a ser drenado para a economia americana e para outras economias que são entendidas como mais seguras que a nossa, que paguem mais proporcionalmente nessa relação custo-benefício. Quando a gente faz uma redução ainda maior da taxa de juros, num cenário como esse, de perspectiva de uma inflação que pode aumentar nos próximos meses, a gente piora demais o cenário para o investidor doméstico. Então, esse investidor que está, e não só o doméstico, mas o investidor que veio e colocou o seu dinheiro aqui, ele vai se sentir cada vez mais estimulado a ir para fora. Então, talvez seja o momento do Copom ser um pouco mais cauteloso, segurar essa queda, porque, eventualmente, pode ser que esses movimentos que oscilaram bastante o preço do petróleo e que fazem essa incerteza, esse quadro de incerteza muito grande para a gente, pode ser que nos próximos 2, 3 meses eles acabem se dissipando. Né? Então, a gente fica muito refém do que lá fora eles decidem para saber como é que a nossa economia fica. Talvez seja um momento de cautela do Copom. O Copom talvez deveria pensar com cautela, esperar, porque se realmente isso só for um movimento pontual, ele pode esperar mais um pouco para fazer essa redução lá para frente e não comprometer a nossa perspectiva de crescimento. Me permita simplificar um assunto tão complexo em 2 perguntas que movem o nosso dia a dia. Do ponto de vista do emprego, que requer investimentos maiores, você acha que a gente vai ter, porque a grande dor da crise é o desemprego ainda muito alto, que o residual é gigantesco ainda, nós estamos falando de mais de 3 milhões de desempregados ainda. Esse emprego tende a segurar, porque os índices todos têm mostrado uma perspectiva menor de geração de emprego nos próximos meses. Provavelmente a gente continua andando de lado. A gente não deve, dentro desse cenário, a gente já tinha num cenário sem essa turbulência, uma perspectiva de um desemprego caindo muito pouco ao longo desse ano, praticamente uma manutenção. Agora, com esse cenário, isso se confirma com um peso maior. Provavelmente a gente fica andando de lado, a gente deve continuar com uma taxa de desemprego relativamente elevada e bem difícil de ceder. E com relação às finanças pessoais, obviamente que, claro, isso também é uma análise um pouco mais completa, mas as pessoas estão vendo uma instabilidade, não se sabe qual o tamanho da instabilidade. Tem um detalhe no presidente Trump que ele normalmente bate pesado no começo, depois assopra. Não se sabe, até porque os europeus estão se negando a sair do acordo nuclear. O que mostra que os Estados Unidos estão isolados nesse aspecto, embora seja a maior economia do mundo, estão isolados. Mas com relação a essa possível instabilidade, que já é uma instabilidade, mas não se sabe a continuidade disso, por quanto tempo, do ponto de vista de finanças pessoais, como é que as pessoas têm que reagir diante disso? As pessoas têm que ter cautela. A gente voltou para um momento em que o sinal amarelo, que ainda não tinha acabado de se apagar ou estava se apagando, volta a ficar muito mais forte dentro da nossa economia. As pessoas precisam ter cautela. A gente já está num ano complicado para a economia brasileira porque é um ano de eleição. Então as incertezas nesse ano já são muito maiores do que nos anos anteriores. A gente agora tem um cenário internacional que também não nos é muito favorável. E a gente não sabe como é que isso vai se desdobrar daqui para frente. As pessoas têm que ter cautela. A gente não está... Isso não significa que a gente está voltando para a recessão, é muito cedo para dizer isso, mas isso significa que a nossa recuperação econômica não está mais tão próxima quanto a gente achava. Então as pessoas têm que ter cautela. Cuidado com os gastos, é pensar como é que elas se programam daqui para o final desse ano, esperando essa turbulência passar, porque provavelmente em algum momento as coisas
vão se assentar, a eleição vai passar aqui e aí provavelmente a gente vai conseguir começar a enxergar um ambiente um pouco mais claro para entender para onde a economia vai. Então, no primeiro momento, o ideal é cautela. Juliana, obrigadíssimo pela gentileza de nos atender logo no começo do programa aqui com uma análise de assuntos tão embaralhados do ponto de vista político, internacional e questões econômicas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A Juliana Ias é economista da FECAP aqui em São Paulo. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala dos resultados da Petrobras. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com o cenário econômico num dia de decisão norte-americana sobre o abandono dos Estados Unidos em relação ao acordo com o Irã. Vale só mencionar uma vez mais esse fato, porque o caso vem de 2015, foi lá com Barack Obama que esse acordo foi feito. E apesar de tudo que foi estudado e reestudado, analisado e reanalisado pelo governo americano, ao lado das potências europeias, mais Rússia e mais China, mesmo assim o governo de Donald Trump decidiu abandonar um acordo que até o momento não tinha tido nenhum sinal de violação por parte do Irã que justificasse a decisão americana. O que nós temos até então é o discurso do presidente americano hoje, dizendo que os Estados Unidos já teriam identificado violações do acordo por parte do Irã. Mas nenhum parceiro europeu sabe disso, nem a China, nem a Rússia. Ou seja, é uma decisão, por enquanto, unilateral dos Estados Unidos. Detalhe é que os europeus já disseram claramente que, por enquanto, não pretendem abandonar o acordo, não há nenhuma prova para isso. E um outro caso que é extremamente interessante, os Estados Unidos são um país diferente de todos os demais, são uma democracia diferente de todas as demais, porque é muito raro um presidente americano, um ex-presidente americano, fazer comentários sobre a gestão do seu sucessor. Raramente você vê isso e normalmente são sempre detalhes institucionais. Hoje, exatamente logo depois da declaração do presidente Trump, o presidente Barack Obama disse que era um grave erro o abandono por parte dos Estados Unidos desse acordo com o Irã, de não permitir a proliferação de armas nucleares no Irã, ou seja, a criação de uma bomba atômica, sem que tivesse havido antes uma violação grave por parte do Irã. Ou seja, é uma crítica direta e com endereço claro para Washington, no caso, o presidente Donald Trump. O que é muito raro acontecer isso. O presidente Barack Obama já foi perguntado várias vezes sobre decisões de Donald Trump e ele não fez nenhum comentário. Dessa vez ele fez um comentário extremamente duro. Bom, vamos falar sobre a Petrobras aqui no Brasil. Hoje foi divulgação do balanço do primeiro trimestre e teve um lucro extraordinário, que obviamente deve continuar agora com esse preço maior do petróleo. A Petrobras é a principal ativo da Petrobras. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes desse balanço da Petrobras. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Foi realmente um lucro muito alto da Petrobras nesse primeiro trimestre de 2018, 6 bilhões 961 milhões de reais. É o maior lucro que a empresa tem desde 2013, do primeiro trimestre de 2013. Nos últimos 4 anos a empresa vem obtendo prejuízo, não tem conseguido lucro, está sempre fechando no negativo e começa 2018 com um resultado muito positivo. Esse resultado superou em 56% o lucro obtido no ano passado, no mesmo primeiro trimestre, entre janeiro e março. E superou bastante as previsões do mercado. A Petrobras chegou a quase 7 bilhões de lucro e o mercado estava apostando num lucro líquido de aproximadamente 4 bilhões e meio. Alguns fatores colaboraram para esse número elevado no lucro da Petrobras. Um deles, é que você já está comentando no programa, é a alta do barril do petróleo no mercado internacional. O barril sendo cotado atualmente na casa dos $75, isso acabou injetando mais recursos na Petrobras, é que o petróleo que a Petrobras vende está mais caro. E é também aquela mudança que a Petrobras fez na política de preços desde o ano passado, passando a adotar a estratégia do mercado, acompanhando diretamente a variação do dólar e também a variação do preço do barril no mercado internacional, acabando com aquele subsídio que existia para deixar o preço do combustível mais barato no Brasil. Agora, a Petrobras não tem mais prejuízos, porque quando o barril do petróleo sobe, o dólar sobe, automaticamente os combustíveis são reajustados aqui internamente no país. E outra medida que a Petrobras vem adotando é aquela medida de reduzir despesas, eliminar custos, como por exemplo nós falamos aqui na semana passada, que a Petrobras está colocando à venda a refinaria de Pasadena. A Petrobras está com uma administração mais enxuta, se desfazendo de ativos para reduzir a dívida e tudo isso se reflete numa empresa mais saudável e com um lucro maior. Piotr. Obrigado, Maurício. Só um comentário. A Juliana estava há pouco aqui fazendo
abordou essa questão da inflação, como a Petrobras repassa exatamente o custo que ela tem de petróleo e se baseia no valor do dólar e no valor do barril do petróleo, a Petrobras já não é mais utilizada, até porque é uma nova política dentro da empresa, inclusive por parte do governo, que é o maior controlador, o maior acionista da Petrobras. A Petrobras era usada lá atrás para modular a inflação brasileira, ou seja, não repassando automaticamente custos que ela tinha, por exemplo, na compra de petróleo, no preço dos combustíveis, que interfere diretamente no item transportes do IPCA, ou seja, da inflação oficial do país. Como a Petrobras não vai fazer isso, ou seja, se houver o aumento, o impacto vai causar, sim, uma injeção ali no IPCA que pode subir devido exatamente a essa questão dos transportes. Bom, vamos lá. Com isso tudo, o lucro da Petrobras que a gente viu, 6,9, quase 7 bilhões de reais, no primeiro trimestre. As ações da Petrobras hoje, esse balanço foi divulgado hoje de manhã, então, obviamente, os acionistas e os investidores tiveram acesso às informações e durante o pregão hoje, os papéis da Petrobras valorizaram. As ações ordinárias, que já estavam vindo de alta, cresceram pouco mais, 0,04%. A R$ 24,75 por ação, e a Petrobras, a preferencial, subiu mais ainda, 1,28% a R$ 22,94. No ano, as ações preferenciais, ou seja, você que é acionista de papéis da Petrobras, no ano, agora, só até maio, já subiram 42%, pouco mais de 42%, é seguramente um dos papéis com maior valorização aqui na B3, e tende a continuar subindo, levando-se em conta essa questão do petróleo, da qual nós falamos durante todo o programa hoje. Bom, e a Receita Federal liberou hoje a consulta de mais um lote de restituição do imposto de renda, referentes aos anos de 2008 a 2017. A Vanessa Casalino está conosco e tem detalhes. Vanessa. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. São restituições residuais de mais de 125 milhões e 500 mil contribuintes, que somam 200 milhões de reais. O dinheiro cai na conta no dia 15. Idosos e pessoas com deficiência têm prioridade para receber. Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no 146. Pelo chamado ECAC na internet, dá para baixar o extrato da declaração e verificar se há inconsistências. Se houver, o contribuinte pode avaliar e fazer a regularização com a entrega da declaração retificadora. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, a gente está já quase no final do programa. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o índice antecedente de emprego e também o índice coincidente de emprego. São dois índices ali que mostram a perspectiva em relação ao futuro e a perspectiva que as pessoas têm em relação ao mercado de emprego. Eles são, de alguma forma, vão em sentidos contrários. Mas vamos lá. Primeiramente, o índice coincidente de emprego, o indicador antecedente de emprego era o outro. Podemos buscar outra tela, Renato, por gentileza? Que são dois índices. O índice antecedente de emprego, exatamente esse. Esse teve uma queda de 4,1 pontos e isso não é bom porque nós estamos falando de perspectiva, ou seja, diminuiu a perspectiva com o futuro em relação à recuperação do emprego. As pessoas estão se sentindo ou mais ameaçadas em relação ao emprego que elas têm ou acham que o risco é maior de não voltar ao mercado de trabalho no caso das que estiverem desempregadas. Essa é a segunda queda consecutiva, caiu o mês passado, caiu esse mês também. Quando a gente olha para o outro índice, que é o índice coincidente de emprego e é a perspectiva atual da situação, ou seja, do que se tem acumulado até agora, aí houve até uma melhora. A queda nesse caso é positiva, uma queda de 2 pontos a 94,2 pontos, é o menor nível desde outubro de 2015, ou seja, o fato de ser o menor nível desde 2015 demonstra que as pessoas estavam vindo com essa perspectiva de melhora da condição de emprego. Mas agora nós temos 2 meses ali, quando as pessoas falam que você vai estar empregado dali a algum tempo, você acha que vai recuperar o seu emprego dali a 2, 3 meses, foi esse o primeiro índice que a gente mostrou e ele teve uma queda e essa queda evidentemente traz preocupações em relação ao emprego. Temos a informação da Vanessa ainda, Renata? Podemos chamar a Vanessa? Vanessa Casalino tem informações sobre o Banco Neon aí, dos clientes do Banco Neon. Pode ser? Sim, Piotr, os clientes não conseguem pagar contas, resgatar investimentos ou sacar dinheiro das contas bloqueadas. As contas digitais da Neon Pagamentos foram suspensas depois que o Banco Central fechou o Banco Neon na última sexta. As duas empresas eram parceiras. A Neon afirma que as atividades vão ser retomadas o mais rápido possível e anunciou uma parceria com o Banco Votorantim. A Neon Pagamentos é uma fintech, uma pequena empresa ou uma startup de tecnologia que atua no setor financeiro com contas digitais e crédito pela internet. A Neon tem contas de mais de 600 mil clientes. Na prática, a Neon Pagamentos se apresentava aos clientes junto com o banco, sob o nome de Banco Neon, como se fosse uma única instituição. Agora, quem investiu em CDBs da Neon vai ter de esperar o pagamento do Fundo Garantidor de Crédito para receber o dinheiro de volta, Piotr.
que aplicações até R$250 mil são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas tem um tempo para esperar para poder receber aí, no caso. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.